E aí, gente, beleza? Só para comentar brevemente que eu publiquei um texto recentemente na Liga Humanista Secular do Brasil, uma instituição humanista séria que preza por princípios e valores humanistas, né? Publiquei um texto ali refletindo sobre a presunção de inocência, que é um assunto que eu tratei recentemente aqui no canal, quem acompanha sabe, né? Sobre o caso do Neymar, jogador. Inclusive no texto eu falei explicitamente, ali comecei citando o caso do Neymar, a polêmica, e sobre como essa polêmica ela acaba fazendo a gente refletir sobre a necessidade da presunção de inocência, algo que está faltando aí na nossa reflexão pública, na nossa emissão de opiniões públicas, né? E o que eu fiz basicamente no texto foi usar certos exemplos, né, para ilustrar o problema que está sendo aí disseminado pela população em geral, por essa necessidade aí constante da opinião pública sobre fatos políticos, polêmicas acima de tudo, né? Então eu citei ali o exemplo do Neymar, citei o exemplo do Sérgio Moro agora, citei o exemplo do Glenn Greenwald, né, o cara que vazou ali, o jornalista, né, da Intercept, que vazou esse problema do Moro, né? E citei também Jesus e Sócrates como questões aí, como exemplos, né, de questões relativas ao problema das multidões, ao problema do poder da maioria, ao problema da condenação não instanciada juridicamente aí de pessoas públicas ou de pessoas, enfim, que apenas não estão tendo seus direitos humanos respeitados, né, pelas opiniões aí das pessoas em geral, né? Então foi simplesmente uma reflexão que usou o Moro, enfim, como um mote, né? Como um pequeno exemplo aí de uma problemática que é mais genérica, que está mais instaurada na sociedade como um todo, né? E o que aconteceu foi que, bem, eu montei ali uma imagem que eu até vou usar aqui de capa nesse vídeo, né? Que é uma imagem que o Moro está destacado, né, por conta da polêmica envolvendo o Moro, ou seja, sabia que ia trazer mais a atenção com uma foto do Moro destacado, né? E na imagem ali está parte do título do texto, que é sobre essa mentalidade narrativista, essa mentalidade mais preocupada em estabelecer narrativas, em fazer a sua narrativa ficar acima da opinião dos outros, acima da narrativa alheia, né? E fazer com que a sua narrativa se torne numa espécie de verdade, né? Isso é muito problemático porque parece haver um descompromisso, parece não haver aí um interesse em buscar qual é a verdade dos fatos, né? Bastando que alguns fatores, enfim, nos levem a acreditar naquilo que nós acreditamos, se eles fundamentam a nossa crença em alguma coisa, bem, esses fatores são importantes e, portanto, nós podemos julgar as coisas a partir desse viés que nós estabelecemos, né? Aí tem o problema dos viés cognitivos, algo que é bastante estudado na psicologia, né? Então, foi simplesmente uma reflexão que não tinha nada demais. Até pensei, bom, por que eu vou escrever isso aqui? Já estou escrevendo mesmo, né? Uma coisa simples, vou ilustrar com os problemas. E parece óbvio demais, não vai ter reação nenhuma do pessoal, o pessoal vai dar uma curtida e do mais, já é esperado, né? Pelo menos essa foi a minha opinião, né? Antes de escrever e de publicar o assunto, após a revisão do Leandro, a Belato e do Eli Vieira, né? Que trouxeram em vários apontamentos interessantes de corte de gordura, enfim. Não ficou perfeito o texto, depois dá uma conferida lá, mas foi uma posição bem razoável, assim, né? E o pessoal simplesmente reagiu como se eu estivesse passando pano pro Sérgio Moro, como se eu estivesse ali simplesmente fazendo essa defesa, talvez implícita, mas para muitas pessoas foi uma espécie de nota explícita da Liga Humanista Secular do Brasil em defesa do Sérgio Moro, quando o texto passa longe disso. Ele vai muito além de um mero posicionamento político, né? A questão é que esses casos específicos foram utilizados para ilustrar um problema geral. Só que o pessoal simplesmente não se preocupou com aquilo que eu apontei. Vocês vão entender exatamente como essa mentalidade, essa reação, ela se deu nessa publicação, especialmente lá na página da Liz, a partir do fato de que parece haver ou uma falta de comunicação aí, ou parece que os lados não estão se entendendo, ou há um problema de analfabetismo funcional
associado a esses viéses cognitivos. Eu aposto mais nessa opção. Acredito que tem muito mais a ver com falta de interpretação de texto e com vontade de lacrar ou de, sei lá, refutar, enfim, com uma vontade incrível de estar certo, né? Me parece que é muito mais um problema de natureza humana do que um problema, sei lá, de compreensão de linguagem mesmo, né? Porque eu acredito que eu deixei tudo muito claro ali. Até algumas pessoas disseram que acharam um texto bem imparcial, né? Embora discordasse de uma coisa ou outra minha, né? Então eu convido vocês a lerem esse texto, eu vou deixar na descrição aqui o link. Me deem o feedback de vocês para me saber se essas críticas aí elas fazem sentido ou não. Porque eu gostaria muito assim de entender onde que eu errei, ou se na verdade eu estou muito tranquilo, eu não devo me preocupar com esses tipos de julgamentos idiotas aí, que me parecem bastante idiotas mesmo, que parecem fugir totalmente do ponto, pelo menos no que tange a minha intenção, naquilo que eu estava comunicando, né? Então fiquem à vontade aí para me apontar qual o problema, o link vai estar aí na descrição, e também vou colocar o link da publicação da Liz no Facebook na descrição para que vocês vejam esses comentários, essas reações aí ao texto, à publicação em si, porque muitas pessoas não entraram no texto para ler, enfim. É algo digno de ter uma análise sociológica e não apenas psicológica, porque existe um efeito de manada muito grande aí, e que tem a ver com o que eu apontei no texto, que é essa mentalidade narrativista de um contra o outro, em que não existem verdades absolutas, o que existem são posicionamentos, e tu tem que escolher se tu dá do lado do oprimido ou do lado do opressor. É uma questão muito complicada. Então a gente se vê, e perdão aí por não ter nada demais nesse vídeo bonito. Existe só esse lugar que eu tô em volta aqui, que a gente está construindo uma casa aqui, enfim. E essa é a paisagem, nada a ver, que eu só queria mostrar para vocês aleatoriamente. Enfim, a gente se fala, forte abraço.